Vê. E aí? Deixa eu ver se entrou, peraí. Foi, agora sim, perfeito. Só fazer. Tá. Tá tudo certinho. Tá tudo agora certinho, só Herbert? tá? Ai, meu Deus, posso ficar tranquila? Beleza? Beijo. Tá bom, qualquer coisa eu já te chamo, tá? Tá bom. Beijos, tchau. Tchau. Boa noite. Ai, fiquei meio atrapalhada, gente. Tava meio de cabeça pra baixo. Mas agora eu já acertei aqui, o Herbert já me ajudou. Boa noite. Boa noite, Andréia. Faz tempo que a gente não se vê, né? Raquel, boa noite. Boa noite, Riso. Como é que tá? Flávio, Walter, Ivani, Walter Flávio. Agora sim, né? Ai, Walter, pelo amor de Deus, né? Me dá um desconto, vai. As coisas não são tão simples assim, não. Cíntia, boa noite. Tudo bem, meninas? Saudades também de você, Dé. Derinha, ok. Cida. Então vamos lá. Vamos aguardar aqui um pouquinho, né? Para que todo mundo entre, para que a gente possa começar o nosso tema dessa noite. Ai, obrigada, Raquel. Boa noite, Verinha. Fugiu da aula ontem, né? Todo mundo fugiu ontem. Então vamos lá. Vamos aguardar mais um pouquinho. Dá o horário, aí a gente já, mais um minutinho, daí a gente já inicia. Tá bom? Então, a primeira live que a gente fez, que eu fiz, foi lá direto no Caminho da Luz, né? A gente tava lá. E essa é a primeira que eu tô fazendo aqui. Então é uma experiência gostosa. E assim, né? Nossa casa, ela tá fechada, mas espiritualmente ela tá aberta, né? Então, espiritualmente ela está em trabalho. Né? Então, que nós aqui também possamos estar em trabalho, nos conectando aqui dos nossos lares, mas ligados, né, nesse momento que é tão especial, né, e tão importante pra gente, tá? Ele já tá no horário, a gente já pode começar. Lenice, boa noite. Então vamos iniciando, né, a nossa assistência, a nossa live dessa noite, né, que é assistência a todos os nossos irmãos que são necessitados. E vamos então elevando o nosso pensamento a Deus, ao nosso Pai, e vamos pedindo a Ele que nos conduza não só nesses momentos, mas em toda a nossa existência. Pedimos a Jesus que nos abençoe, que nos ilumine e que nós possamos ter a certeza de estarmos sempre trilhando o caminho correto, né? O caminho do bem, o caminho do amor, e que possamos estar sempre sustentados em nossos propósitos de crescimento espiritual e de evolução. Que assim seja, graças a Deus. Oi, tia, tudo bem? Onça de Pitangui sempre presente, né? Bom, nós vamos falar essa noite de perda de pessoas amadas. Está no Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 5, o item 21. Então, existem, né, fatos na nossa vida, situações na nossa vida, que nós demoramos muito para nos acostumarmos, né? A gente faz parte da vida, faz parte das leis naturais, mas nós demoramos muito para aceitar, né? E uma delas é a morte, né? Ou a desencarnação, como nós costumamos a chamar, né? A falar. É a separação daqueles que nós amamos. Então, nos dói muito nos separarmos. A gente está longe de alguém que a gente ama, a gente se separa, a gente sente uma saudade, sente uma falta. Né? Então, imagine o que é essa separação. E o desencarne, né? A morte, ela é uma das leis, né? Uma das leis naturais. O que são essas leis naturais que nós sabemos? São as leis divinas, são as leis de Deus.
né? Então, essas leis, elas são as mesmas, né? Em todos os cantos, em todos os tempos, em todos os mundos, né? Em todo o universo, em todos os planos. Então, ela nunca se modifica, né? É uma lei natural. E essa é uma das leis naturais. Então, nos custa muito aceitar, né? Perder quem se ama. É duro a gente vivenciar isso, né? Então, muitos de nós, a gente se assusta, né? Só com o simples fato de se considerar isso, né? De perder, de ter que se separar do filho amado, né? Do pai, da mãe, do irmão, né? Então, só o simples fato a gente já se assusta. Então, imagina considerar, né? E ter que se deparar com essa situação. Então, no Livro dos Espíritos, tem uma pergunta que Kardec fez para a espiritualidade, né? Aliás, sobre isso tem várias perguntas que Kardec questiona, né? Questiona a espiritualidade. Então, na pergunta 934, ele pergunta o seguinte: a perda de entes queridos não nos causa um sofrimento tanto mais que legítimo quanto irreparável e independente de nossa vontade? Então, Kardec pergunta, é legítimo, né, esse sofrimento? E é independente, né, independente da nossa vontade? A espiritualidade fala que é uma causa, sim, né, de um sofrimento. E que é algo que vai atingir a todos, né? A ricos, a pobres, a jovens, a crianças, a idosos. Então, todos nós vamos vivenciá-la. Né? Já vivenciamos em outras situações e vamos vivenciá-la também, tá? Por quê? Porque é uma lei para todos. Né? Então, nós não estamos sujeitos a sermos excluídos dessa lei. Nós também vamos vivenciar essa lei, tá? Bom, Jesus, quando ele esteve entre nós, ele nos falou o seguinte, que nem tudo ele poderia esclarecer, né? Então, nem tudo naquele momento era possível de esclarecimento. Jesus, ele sempre falou pro espírito. Então, não era o homem físico que ele ensinava, né? Não era que ele falava diretamente pro espírito. Então, ele nos disse, olha, nesse momento, né, nem tudo eu posso esclarecer, mas lá na frente vai vir um consolador que vai poder esclarecer tudo aquilo que no momento eu não posso esclarecer. Por quê? Porque precisaria, né, nós evoluirmos, né? Ainda nós estávamos numa situação evolutiva ainda que não permitia Jesus ser claro conosco. Então, precisaria toda a evolução, precisaria a ciência evoluir, tudo isso para que chegasse o momento, né, chegaria para nós um consolador, aquele que iria esclarecer, tá? O consolador não é assim um fenômeno, né, ou então um ser que vai, né, chegar, vai, né, desabar aqui, né, entre nós e vai nos esclarecer. Esse consolador, né, essa revelação é a falange de espíritos do bem, né, que trabalham em prol da nossa evolução, em prol da evolução da Terra, né? Então, são espíritos, né, superiores que, no momento certo, tá? Eles, através do trabalho de Kardec, através do trabalho do professor Rivail, né, que nós conhecemos como Kardec, fez todo aquele trabalho de codificação, de passar para nós, né, as informações que nós já estamos preparados para receber. E aí a gente se pergunta, né, onde a doutrina espírita é mais esclarecedora, é mais consoladora? Aonde ela mais nos conforta, né? Aonde ela mais nos consola? Senão na certeza de que em nenhum momento nós nos separamos de quem nós amamos. Não é esse o maior conforto que ela nos traz, o maior consolo? Saber que nós nunca vamos nos separar daqueles que nós amamos, daqueles que nos amam.
E tem algumas maneiras, né, de que isso foi mostrado para nós e é mostrado para nós. Uma dessas maneiras, né, é através do trabalho de Chico, né, Chico Xavier, lá em Uberaba. Quantas milhares de pessoas, né, procuraram Uberaba, procuraram Chico, buscando, né, um conforto, buscando um consolo, buscando algo que consolasse o seu coração. Foram milhares de pessoas, né, de todos os lugares, de fora do país, de caravanas que aportavam lá em Uberaba à procura disso. Então, todo aquele trabalho que foi feito naquela época, né, através do Chico, foi necessário. Quantos não se confortaram? Quantos não começaram a compreender, né, o espiritismo? O que é o espírita? Quantos chegaram lá totalmente céticos e saíram de lá com outro pensamento? Então, naquele momento, todo aquele trabalho que foi feito pelo Chico foi um trabalho necessário, né? E aquele conforto todo que ele passava através das comunicações, mães, né, que saíam confortadas de lá. Hoje ainda, né, se tem, né, esse trabalho, tem essa forma de comunicação, né, porém naquele momento era bem maior, né, dá uma necessidade, era bem maior em todo o trabalho que Chico fez, né, e vocês imaginem, gente, dá para imaginar a energia, né, a energia daquele lugar, a energia, a espiritualidade agindo, né, aquelas pessoas, aquelas milhares de pessoas que buscavam aquele conforto e aquele consolo. Então imagino o que foi, né, o que é aquela região, né, até hoje de energia, até hoje uma região que quando a gente chega lá a gente sente, né, toda aquela energia da espiritualidade, tá? Mas a gente sabe também que tem algumas razões para que isso não aconteça. Às vezes a gente não consegue uma comunicação, né? A gente vai, procura, vai aqui, vai lá e aquilo não acontece. Uma das razões, né, são as nossas atitudes, às vezes mentais, as nossas atitudes emocionais, né? Elas precisam estar equilibradas também para que isso aconteça. Os meios, né, do que nós dispomos, que é a mediunidade, que é o ambiente, precisa estar equilibrado, né, precisa estar preparado. Nós precisamos estar emocionalmente também, né, porque muitas pessoas acabam num desespero que não existe ali, né, não consegue, tanto desse lado quanto do outro lado, não consegue aquela sintonia, né, as vibrações são diferentes, então não tem como fazer aquela aproximação, não tem como acontecer aquilo, tá? Uma outra maneira também que nós conhecemos, que é muito comum, de nós estarmos juntos, né, daqueles que nós amamos, é através dos sonhos, né? A gente se encontra com os nossos queridos, né, com os nossos entes queridos, através do sonho. Vou dar uma historinha para vocês. Tinha uma neta que a nossa mãe gostava muito da avó dela. Gente, ela adorava a avó dela, né, assim, e a avó dela também gostava muito dela. Então, assim, as duas gostavam da avó, a avó gostava dela, e assim, era bem gostoso. E a avó, ela desencarnou, né, quando essa neta teve o seu primeiro filho, ele estava com 2 meses, e a avózinha desencarnou. Ele nasceu, 2 meses depois a avózinha desencarnou. E a neta teve um sonho, tá? Ela sonhou que ela estava na casa dela, no quarto dela, e no quarto dela tinha a cama, né? E tinha a janela do quarto que ficava assim, de costas, tá? Baixinha, a janela baixa. Então, nesse sonho, a neta estava abaixada na cama, né? Trocando o filho, trocando o bebezinho, e ela sentiu alguma coisa. Ela levantou, virou para trás, olhou para a janela e falou assim: vó, o que você tá fazendo aqui? Você não morreu? Aí a avó tava sorrindo do lado de fora da janela e fazendo assim, ó, eu só vim dizer que eu tô bem. Só. Foi a única vez que eu sonhei com a minha avó. Foi a única vez. Isso já fazem 30 anos. Esse sonho eu tenho na minha mente com todos os detalhes, assim, eu vejo a cor da parede do meu quarto, do lado de fora, eu vejo a minha avó com aquele jeitinho dela, com aquele sorrisinho que ela tinha, né?
E a sensação, se eu penso nisso, a sensação vem, aquela sensação de que eu senti quando eu virei e falei, vó, o que você tá fazendo aqui? Você não morreu? Então, assim, foi a única vez e eu guardo isso comigo. Então, eu sei que a partir daquele momento eu tinha certeza que minha avó estava bem. Entendeu? Que minha avó estava bem, né? Ela estava sorrindo. Então, essa certeza eu sempre guardo comigo e sempre guardei, né? Dessa forma. Então, a perda, a separação entre queridos, para nós ainda é muito dolorida, né? Por quê? Porque nós amamos essas pessoas e nós queremos tê-lo continuamente junto a nós. Eu não quero me separar do meu filho, eu não quero me separar do meu irmão, eu não quero me separar da minha mãe, do meu pai, eu quero tê-los sempre perto de mim. Então, essa sensação, né, de perda, de que não vai ver mais. Então, isso acaba nos colocando numa situação de insegurança perante isso, né? De medo mesmo. Então, a separação física, né, porque o que nós temos é uma separação física. Então, a separação física nos tira o convívio material desses entes queridos nossos, né? Mas, jamais, né, estejam onde eles estiverem, jamais eles serão excluídos dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, dos nossos afetos, né? Eles podem não estar conosco fisicamente, tá? Mas jamais deixarão de ser amados por nós, né? Queridos por nós e nós também. Essa ligação, esse sentimento de afeto, ele nunca se perde, ele nunca termina. Tem uma linguagem que é uma linguagem universal. Vocês conseguem lembrar que linguagem universal é essa? É a linguagem do pensamento, né? Então, o pensamento é a linguagem universal. Então, sempre que dois espíritos, né, pensam um no outro, ou encarnado ou desencarnado, essa ligação, né, é um fluido, né? É um fio fluídico, e esse fio fluídico se liga, né? Ele se estabelece a ligação entre esses seres. Então, através do pensamento, a gente se une. É como se fosse uma ligação, né? É uma comunicação. Então, nós nos ligamos através do pensamento. É um canal de mão dupla. Então, é um canal como se fosse um telefone, né? Um WhatsApp hoje e tal. Então, a gente pega... Esse pensamento é tão forte que a gente se une, né? Através do pensamento. Esse fio fluídico nos liga instantaneamente. Então, é por isso que nós devemos pensar nesses nossos entes queridos sempre, em todos os momentos, tá? Com muito amor, com muito carinho e, acima de tudo, com muita alegria. Porque eles vão sentir exatamente o que nós estamos sentindo. Então, quando nós pensamos neles com amor, com alegria, essa sensação de alegria, de amor, vai chegar até eles. Vai chegar, né, através do nosso pensamento, através dessa ligação. Uma coisa que prejudica muito, né, os nossos queridos, quando eles já desencarnaram, é o pensamento fixo, né, o pensamento fixo dia e noite. Então a pessoa não para de pensar, né? Pensa de manhã, à tarde, à noite, pensa, tá toda hora pensando na pessoa, e toda hora imaginando e lembrando do desencarne, lembrando nos últimos momentos, sabe? Aquele pensamento 24 horas, aquele pensamento fixo. Nós acabamos por prejudicá-los, tá? E atrapalhar o desenvolvimento espiritual desse espírito. O que a gente se torna nesse momento? Mesmo que as nossas intenções forem as melhores. Olha, eu penso nessa pessoa porque eu amo demais, eu não consigo parar de pensar, eu tô pensando o tempo todo. É isso. O que isso vai fazer de nós? Como vai chegar essa energia para esse nosso querido? Nós nos tornamos obsessores, tá? Nós nos tornamos verdadeiros obsessores desses nossos queridos.
Porque a obsessão, ela não é só do desencarnado, né? Porque, acho que eu tenho um obsessor aqui do meu lado, né? Não tô vendo mais assim. Não, nós encarnados podemos obsediar também os nossos irmãozinhos que estão na espiritualidade, que estão no plano espiritual, com o nosso sofrimento, com a nossa não aceitação, com a nossos pedidos, nossos chamados o tempo todo, 24 horas. Então, né, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, nós vamos mentalizá-los sempre com alegria, com saúde. Ai, mas ele desencarnou no leito do hospital. Não. Né? Vamos lembrar dele sorrindo. Vamos lembrar dele com alegria. Muitas pessoas, né, não gostam nem de ir em velório. Ah, eu prefiro guardar a imagem dele sorrindo. Ótimo, né, se você pensa assim. Porque para nós, durante toda a nossa existência no passado, o desencarne sempre foi algo assim triste, né? Aquela coisa pesada, aquele ambiente pesado, de tristeza, né? A última imagem que nós guardamos do nosso ente querido é a imagem dele, né? Naquele momento. Então, guardar essa imagem, guardar esse pensamento, vai causar uma sensação ruim em nós, né? Então, para quê, né? A gente ficar se amargurando dessa forma. Então, em nossos pensamentos, vamos sempre procurar mentalizar sempre com saúde. Sabe aquela saudade gostosa, aquela saudade amorosa, que a gente pensa e fala assim, nossa, olha, ele gostava tanto disso, bacana, né? Olha, lembra que aconteceu isso e aquilo? E nesses momentos, nós sempre imaginar ele, pensar nele com alegria. Sabe, com ele sorrindo, com ele com saúde, porque é exatamente isso que nós vamos enviar para eles, tá? Então é aquela saudade gostosa, né? Aquela saudade amorosa. Na literatura espírita, alguns espíritos até nos exemplificam que em determinados momentos é necessário até afastar o familiar, tá? Para que né, para que o parente, né, no caso, possa desencarnar. Porque a vida orgânica está terminando, né? O fluido vital está terminando, então precisa haver o desligamento. E às vezes a família, o pai, a mãe, principalmente estão ali, né? O filho, estão ali prejudicando, dificultando isso, né? Trazendo mais dificuldades para esse espírito que terminou a sua jornada terrena. Então, muitas vezes, a espiritualidade retira o familiar, né? Aquele momento que o familiar vai descansar. Ah, ele tá bem, deixa eu descansar. Aí, nossa, mas ele tava tão bem ontem à noite. Nossa, ela tava tão bem, tava tão disposta que eu até saí de perto. É aquela melhora que se tem. É porque às vezes é necessário. Porque se não for dessa forma, aquela energia, né? Aquela vibração e aquele chamamento para si acaba por prejudicar. E quem em sã consciência quer prejudicar quem a gente ama? Quem de nós é capaz de prejudicar quem amamos? Acho que nenhum de nós é capaz disso, né? Então tem um outro detalhe também. Muitas pessoas ainda têm a necessidade de visitas a cemitérios. Ah, mas eu gosto de ir porque lá tem tal, os últimos, ali eu vou me lembrar, eu gosto de colocar flores, eu gosto de tudo isso. Então, tem pessoas que têm a necessidade. Agora, nós sabemos que tudo se transforma. Tudo na vida se transforma. Então, ali o nosso corpo físico, ele também não terminou, tá? Ele se transformou. Ele se transformou ali com aquele processo orgânico todo, ele se transformou. Então, nosso ente querido, ele não tá mais lá. Ah, mas eu gosto de ir para colocar flores, eu gosto de ir para limpar a campa. Nós podemos ter essa postura, né? Não precisa ser, né? Ali adorando, né? Um monte de terra ou um monte de cimento. Porque nós compreendemos, então, que nosso ente querido não está mais lá.
nós podemos ter esse comportamento no nosso lar mesmo. Né? Ah, mas ela gosta tanto de flores, então, olha, minha mãe gostava tanto de orquídeas, olha, eu fiz esse vaso maravilhoso de orquídeas e vou colocar aqui na sala, né? Será que ela não vai receber essa energia boa? Ou então, nossa, olha essas antúrias, estão tão lindos esses antúrios, eu cultivei bastante, tá tão lindo, ela adorava antúria, sempre gostou do antúrio, então tá aqui, tô enchendo de antúrio. Ou então essa música ela gostava de ouvir dentro da nossa casa, no nosso lar. Será que esse irmãozinho não vai se sentir mais acolhido, né? Quando nós agirmos dessa forma? De repente colocar aquele vaso maravilhoso de flores, as flores que a mãe gostava, mas que estão ali alegrando o ambiente doméstico. Não é como que se trouxesse de volta? Não é assim que a gente se sente? Então, muitas vezes, não é necessário, né, que a gente tenha essa postura, porque esse sentimento nós podemos emanar em qualquer local, né, com uma prece, né, com um pensamento de amor, de alegria, onde você quiser que você esteja bem, que você esteja com saúde, que você esteja aprendendo, evoluindo, aqui como eu, né? Então, para vencer esse sentimento que nós temos ainda de perda, eu perdi, porque a gente acha que perdeu porque é nosso, perdeu, né? Esse sentimento de perda, nós temos que considerar que a perda não existe, que nós nunca perdemos, que a morte nunca vai nos separar de quem a gente ama e de quem nos ama. É a certeza que nós vamos ter. E é isso que vai nos colocar, né? É essa saudade sem machucar, realmente, é aquela saudade sem dor. É aquele sentimento, aquela saudade gostosa. E, né, esse entendimento, ele tem que sair da teoria e ir para a prática. Nós temos que compreender isso, mas no momento em que chegar, né, de nós termos que nos separarmos temporariamente daquelas pessoas que nós amamos, como vai ser o nosso comportamento e a nossa aceitação? Nós não somos, né, ligados apenas pelo corpo físico. Então, o filho, ele nunca vai deixar de ser o filho. O irmão nunca vai deixar de ser o irmão. O pai nunca vai deixar de ser o pai. O neto nunca vai deixar de ser o neto. Nós nunca vamos deixar de ser nada, né? Não vamos ser cortados, acabados. A nossa ligação continua. Porém, nós continuamos evoluindo aqui no plano material e o nosso ente querido continua a sua evolução no plano espiritual. Com todo o aprendizado que nós vamos ter aqui, que eles também vão ter lá. E é egoísmo nosso se nós transformar esse sentimento de afetividade em um transtorno na nossa vida, né? Então a gente se recusa a aceitar. Mas por quê? Mas por que comigo? Porque ela me deixou, porque ele me deixou, mas por quê? E aquela revolta, né? Mas eu amo tanto que eu quero, mas eu amo tanto que eu quero. Então isso, o que é? É transformar o nosso sentimento em egoísmo. É sermos egoístas. Porque isso nós estamos passando para o nosso ente querido. Não é? A ligação não é mental, a ligação não é do pensamento. E nós estamos prejudicando. Porque ele está sofrendo com isso. Então, como é importante a nossa postura, o nosso sentimento de alegria com relação a isso, né? E muitas pessoas, né, consideram ainda o desencarne de uma pessoa querida como se fosse um fim. O fim, acabou a vida, nossa, é tão jovem. Não, né? Na verdade, é uma liberdade para esse ser. Está se libertando de um período onde ele precisou estar aqui, nessa situação, vivenciando isso. Muitas vezes, através de uma doença que vai por muito tempo, mas ele acaba por se libertar disso, né? É uma liberdade, né? E nós não podemos cortar,
né, esse direito que o espírito tem de evolução, né, de evoluir. Quando a gente se desaba, né, no desespero, na revolta, não aceitando, querendo buscar respostas, e não se conformando, isso mostra a nossa imaturidade ainda espiritual. Ainda está mostrando para nós que somos imaturos ainda espiritualmente. Então, o nosso sofrimento, ele não vai ser menor. Então, porque nós não estamos todo dia lamentando, chorando, lembrando os últimos momentos que muitas vezes, os últimos momentos nem agradáveis foram, mas a gente está ali insistindo. Ou às vezes é um acidente, tá lá lembrando o acidente, todos os detalhes, todo momento falando naquilo, todo momento lembrando aquilo. Se nós não agirmos assim, não significa e não quer dizer que nós amamos menos, tá? Mas que nós compreendemos e que nós aceitamos as leis de Deus. Ai, mas ele não tá nem ligando, olha, nem liga, não vai no cemitério, vou toda semana, todo mês, nem liga, nem vai, tá tocando a vida normalmente, como que se nada tivesse acontecido. Não significa que essa pessoa não ame. Não significa que essa pessoa não está sofrendo. Porém, a compreensão das leis faz com que esse momento ele se torne menos agressivo, menos dolorido. Para todos, inclusive para o nosso irmãozinho, né? Então, a nossa inconformidade, né? A nossa discórdia, a nossa mágoa, os nossos questionamentos o tempo todo, mas por quê, mas por quê, mas por quê, só nos traz amarguras. Então, aí que a doutrina espírita, ela é a consoladora, ela que vai nos consolar, porque nós vamos compreender que a vida, ela é eterna para o espírito, e que os laços que unem esses espíritos jamais serão quebrados. Jamais serão desfeitos. O amor nunca vai terminar. E a cada existência, né, a cada forma de estarem reunidos, esse amor, ele tende a aumentar cada vez mais, que é o amor universal, até que nós chegarmos ao amor universal, que é o amor que Jesus veio nos mostrar e que nós estamos caminhando para ele. Ainda nós amamos quem nos ama, ainda nós temos esse sentimento de amor por aqueles que gostam da gente, por aqueles que temos afinidade, isso é perfeitamente normal, porque somos espíritos que estamos em evolução. Estar em evolução significa que nós não temos só qualidades, nós temos muitos defeitos e precisamos, com o aprendizado através das sucessivas vidas, a eliminar isso em nós. Então, a cada existência, né, esse amor, ele vai aumentando. Então, nós nunca vamos estar separados daqueles que nós amamos. A ligação, ela é sempre, ela é eterna, né? Nós fazemos parte dessa grande família universal. Então, a compreensão disso, ela é a maturidade, né? A maturidade espiritual, a nossa maturidade espiritual. Porque nós sabemos, né, que quanto mais esclarecido, quanto mais nós compreendermos as leis de Deus, menos nós vamos sofrer uma separação material, né? E nesse momento nós estamos vivenciando, né, muitos desencarnes, né? Desencarne coletivo. Tudo perfeito. Ah, mas desencarnou de Covid. Desencarnou porque era o momento, né? Não porque contraiu a doença, tá? Então, porque assim, é chamado os desencarnes coletivos. Então, é como aquele acidente de avião, vai todo mundo, mas ele, o relógio não despertou, perdeu o avião, não trocou a passagem na hora. Fui viajar no último minuto, esqueci, não viajei mais. Por quê? Porque nós temos o nosso tempo, né? Aqui, nesse planeta, nesse momento. E quando esse tempo acaba, de uma forma ou de outra, nós vamos
retornar para a espiritualidade. Né? Então, para os familiares que vão sentir essa ausência, porque a gente sente, né, mesmo, é como se não fosse ver mais. Então dá aquela sensação de perda. Ai, perdi. Não. Aí vem a doutrina espírita, vem a espiritualidade, né? Vem Jesus e nos fala: nós somos espíritos eternos e nós nunca vamos nos separar de quem nós amamos, de quem nos ama, né? Então, à medida que nós assimilamos essa separação, né, de uma forma que ela é transitória, à medida que nós lembramos os nossos entes queridos, à medida que nós vamos compreendendo esse momento, né, sem a negação, né, mas eu não quero, mas eu não aceito, mas por quê? Né? Sem esses questionamentos, nós vamos passar por esse momento, claro, né, vivenciando o nosso luto. O espírito vai continuar, né, a sua evolução, e nós estaremos sempre ligados a eles, sempre, né? E dessa forma fica mais fácil aceitar essa separação, quando temos a certeza que estamos próximos sempre, que nos ligamos através do pensamento, que nós nunca vamos nos separar de quem amamos, que nós estamos sempre unidos e que nós sempre temos que pensar naqueles que amamos, que já não estão mais conosco, com alegria, com um sorriso, com carinho, com amor, e nunca com a dor, com o sofrimento, né? Com o choro excessivo de amargura, né? De vazio. Nunca vai ficar um vazio em nós, porque o amor continua nos ligando, né? Continua nos unindo. E aí fica mais fácil quando nós tivermos que passar por algo próximo, né? Acho que nós temos pessoas ligadas a nós que só o fato de pensar ela não estar mais junto a nós já nos causa, né, um frio, né? Então vem a doutrina espírita e nos auxilia nesse momento, nos ajuda nesse momento a fazer com que nós também colaboremos para que esse nosso ente querido melhore e continue melhorando na espiritualidade, que é a nossa verdadeira morada, né? E viver o nosso luto, todos nós vamos viver, né? É impossível, né? Pode ser católico, budista, evangélico, espírita, maometâneo, judeu, pode ser umbandista, pode ser espírita, pode ser o que for. Nós vamos vivenciar o nosso luto, claro, né? Isso é normal. O que nós não podemos fazer é perpetuar isso, né? É tirar o sentido da nossa vida por conta disso, né? É achar que nossa vida não tem mais sentido. É viver eternamente nesse luto, né? Claro que nós vamos vivenciar isso. Nosso ente querido vai estar sempre no nosso coração, sempre em nossos pensamentos. Nunca nós vamos nos desligar dele, mas a forma com que nós vamos nos ligar a ele vai determinar como ele estará no plano espiritual. Então, nós, assim, todas as religiões, né, colocam sempre o desencarne, a separação. Todas as religiões, a maioria são espiritualistas, né? O que é isso? Acredita em algo além da matéria. Então, toda a religião, toda a doutrina, né, todo segmento que acredita em algo além da matéria é espiritualista. Porém, muitas vezes nos é colocado, assim, comunicação, né, entre o plano material e o plano espiritual, algo sobrenatural, né, algo misterioso, né, aquela coisa, né. A gente sempre vê e imagina fantasmas, né, dá aquele medo. A gente tem até medo de se deparar com um ente querido, com um filho, um marido, uma esposa. A gente fica com medo. É colocado de uma forma pra gente isso, que a gente sente até aquele medo, aquele receio, né? Então esse intercâmbio entre plano material e plano espiritual é natural, tá? Não é nada sobrenatural. Então nós estamos sim com os nossos entes queridos, através do sonho, através do pensamento, ou aquela sensação gostosa, nossa,
Sensação boa, parece que ele tava aqui comigo agora, gente. Coisa boa. Então é isso, assim, sensação que nós temos que ter, né? E não ficar com medo, né? Aquele receio, aquele medo. Tem uma historinha que eu vou contar. Tinha um rapaz, né? Ele tinha uma sensibilidade muito grande. Ele era muito sensível. Então, assim, nós sabemos que para a comunicação do plano material entre o plano espiritual tem que ter um intercâmbio. Tem que ter algo que faça essa mediação, né? Que é a mediunidade. Então, tem muitas pessoas que têm a mediunidade muito sensível, né? Muito aflorada. E esse rapaz, ele tinha. Então, bastou desencarnar um parente, um amigo, um conhecido, que aquele espírito se aproximava dele, né? Porque ele era um canal, uma fonte viva para que ele pudesse se chegar. Mas ele tinha um medo. Ele tinha um medo, até o próprio pai dele tentou se aproximar e ele não permitiu, porque o medo dele é muito grande, tinha muito medo, né? Então, para ajudar esse rapaz ainda, além de ele ver, né? Então, porque ele via, né? Então, aquilo para ele amedrontava. E os parentes, os entes queridos, eles procuravam, né? Esse imã ali para poder se comunicar. E ele morria de medo. Tinha um medo, tinha um pavor que não dava nem para entender. E para ajudar esse rapaz, ele ainda morava num lugar onde ele tinha que atravessar um cemitério. Então, o que ele fazia? Ele fazia isso durante o dia. Ele falava, vou durante o dia, porque durante o dia tem gente andando, tem movimento, tal, né? Então, eu tô mais seguro, ele pensava, né? Dessas intromissões aí. Só que um dia ele teve que trabalhar até mais tarde, muito tarde da noite, saiu de casa do trabalho super tarde e tinha que passar pelo mesmo caminho. Porém, não tinha ninguém. Ninguém. Tudo fechado. Bar, restaurante, quarentena, todo mundo em quarentena, tava tudo fechado, não tinha ninguém. Ele falou, não, mas é só o que me faltava. Eu vou ter que passar por aqui a essa hora da noite, sozinho, imagina o que vai acontecer. Com certeza, vi um monte atrás de mim, né? Eu falei, você pede uma coisa, eu vou ficar aqui e esperar um salvador da pátria passar, né? Aí eu vou junto. Ele ficou lá escondidinho ali, quietinho no cantinho dele. Aí passou um senhor, né? Ele falou, boa noite. O senhor falou, boa noite, meu filho, tudo bem? Ele falou, tudo bem. O senhor vai pra lá? Ele falou, vou. Tô por aquele caminho. Vamos junto, então, porque tá tudo deserto, né? Tá todo mundo em quarentena, tá tudo fechado, não tem ninguém na rua. Né? Então vamos junto. Não, vamos fazer companhia um pro outro. Aí foram conversando, os dois, né? Aí chegou no determinado, né? Passou lá o cemitério e tal. Aí o rapaz falou pra ele, falou assim, ai, meu senhor, tô até com vergonha, sabe? Mas eu vou falar a verdade. Eu pedi para o senhor me acompanhar, por quê? Eu morro de medo de gente morta. Aí o senhorzinho, tão simpático, uma fofura, sabe? Uma coisinha fofa. Falou pra ele assim, ah, meu filho, não esquenta não. Eu também, quando era vivo, morria de medo de ver morto-vivo. É isso aí. Bom, gente, não sei o que aconteceu com o nosso amigo. Se ele caiu duro, estatelado ali, se ele ficou hipnotizado, se ele saiu correndo, não se sabe, né? Então é assim, é o que acontece com a gente, né? Às vezes nós perdemos oportunidade, ela com medo, ele poderia desenvolver muito, né? Essa sensibilidade dele, saber como trabalhar, saber como utilizar, né, para que ele pudesse, né, auxiliar nessas comunicações, de intercâmbio com a espiritualidade, e o medo dele, né, perde a oportunidade, tá? Então é isso que nós temos que falar. Nós estamos vivendo um momento em que para nós não está sendo fácil, né? Nós sabemos que a gente se decai algumas vezes, né? Não podemos deixar isso acontecer, mas somos falíveis, né, a isso. Então, a gente acaba perdendo um pouquinho o equilíbrio, mas não vamos deixar que isso aconteça. Vamos procurar sempre pensar com amor, né, com calma, com tranquilidade, que tudo vai passar. E com os nossos entes queridos, né, vamos sempre mentalizá-los. Eles estão sempre junto a nós. Nós
nós não os abandonamos, nós não deixamos de sentir o que nós sentimos por eles e eles também não. Mas nós podemos auxiliá-lo na sua evolução, ajudá-lo na sua evolução, assim como eles também. Também podem nos auxiliar. Então, carinho, pensamento de otimismo, amor, não ficar com um pensamento fixo dia e noite, né? Tocar nas nossas vidas, mas sempre com aquela saudade gostosa, aquela coisa bacana que passa no nosso coração. Lembrei dele, lembrei daquele momento de alegria, olha, né? Aquele momento de alegria, visualizá-lo sorrindo. Né? Se ele desencarnou com um motivo de saúde, visualizá-lo com saúde, sabe? Com o rosto rosado, com um sorriso. É assim que nós temos que ter os nossos entes queridos, porque a separação física, ela é momentânea, né? Nós vamos nos reencontrar, isso é fato, isso é com certeza, né? Então, para que isso aconteça, para que nós pensamos assim, nós temos que ter a certeza, acreditar. Tipo assim, né? Às vezes as pessoas me perguntam, você acredita mesmo? Você acredita? Eu falo assim, não, eu não acredito. Eu sei, eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza que nós somos espíritos eternos. E eu tenho certeza que as nossas ligações não são ao mero acaso. E eu tenho certeza que não é o desencarne, que não é a separação física que vai nos separar de quem amamos e de quem nos ama. Essa certeza sempre nós devemos ter, né? Então é isso. Gente, muito obrigado, tá? Vocês me ajudaram bastante. Tava um pouco nervosa, né? Mas muito obrigada a todos, tá? Vamos passar as vibrações. Maria, tá aí? Pode apagar a luz, tá, Maria? Maria, apaga a luz. Vamos passar as nossas vibrações, que é o momento em que nós elevamos o nosso pensamento a Deus e nos unimos, né? Todos nós. Cada um no seu lar, mas vamos fazer uma energia e um pensamento de vibração de amor. Vamos visualizando, vamos mentalizando com muito amor a nossa casa, a nossa querida Caminho da Luz, que tanto nos acolhe, que tanto nos instrui, né? Que tanto nos conforta. Agora, fisicamente fechada, mas sabemos que o trabalho espiritual lá está em 24 horas, está constante. Então vamos vibrando para toda essa assistência. Vamos vibrando também para todos os hospitais, né? Para todos os irmãozinhos nossos que estão lá nesse momento. Para o familiar, né? Que ele seja também amparado, que ele seja sustentado. Vamos vibrando em prol do nosso planeta. O nosso planeta, a qual fazemos parte. Vamos vibrando para que toda energia boa envolva esse planeta. Para que estejamos sempre unidos com um único propósito, que é o do nosso crescimento espiritual. Que Jesus nos ilumine. Vamos vibrando para cada lar, vamos mentalizando com muito amor cada irmãozinho nosso que já está em evolução no plano espiritual. Vamos abraçá-lo, vamos dar um abraço apertado, um abraço de conforto, de sorriso, um aconchego, um carinho no cabelo, um abraço apertado e dizer estamos juntos sempre. E com amor vamos pensar sempre nesse nosso irmão querido, nesse nosso familiar, nesse nosso amigo que fez parte aqui, né, no nosso núcleo mais estreito, laços consanguíneos, mas nunca deixa de fazer parte dos nossos laços espirituais. Vamos vibrando pelo nosso lar, pedindo a Jesus que envolva a cada ente querido nosso, que está conosco nesse momento em nosso lar, a cada irmãozinho necessitado. E vamos vibrando por nós também, para que possamos estar fortalecidos a cada dia. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, que possamos ter uma noite de paz, um sono reconfortante. Durante esse sono, que possamos estar junto com os nossos amigos espirituais, que vão nos fortalecer também, nos ajudando a passar por esses momentos. Vamos acordar amanhã mais tranquilos, com mais alegria, com mais amor, agradecendo a Deus pela oportunidade que nos concede da vida,
pela oportunidade que nos concede do aprendizado, de cada experiência vivida. E que assim seja, graças a Deus. Uma boa noite a todos. Muito obrigada, meus amigos queridos.